Boa tarde! Boa tarde! Que show! Muito bom revê-los nessa linda tarde. E para nós é um grande momento porque é a nossa primeira live na nossa nova página do Reconstruindo Eu. Então é com muita gratidão e alegria que a gente está aqui nesse velho domingo com vocês. Exatamente! É um prazer imenso estarmos aqui neste domingo maravilhoso, como todos os outros. E a nossa primeira live na página do método Reconstruindo Eu, para estar com vocês, trazendo mais informações, tirando dúvidas e nesse bate-papo gostoso, fim de tarde de domingo, que a gente vai estar aqui. Mais um domingo bem gostoso pra gente estar juntos. Como diria nossa filha, bora lá! Bom, hoje a gente veio falar com você sobre uma questão chamada o medo... Eita, só um pouquinho aí. O medo de ser usado ou ser manipulado. Bom, começa uma coisa bem simples. Se você está sentado olhando para nós agora, com um olhar mais ou menos assim, ó, com aquele tipo... O que esses caras estão falando? O que esses aí estão falando? Vão falar de manipulação, usando... Já está com uma enorme expectativa aí, principalmente desconfiado? Bom, senta no sofá, senta na cadeira, espera um pouquinho, porque esse assunto é para você. Se você está pensando agora, está desconfiado? Se você está desconfiado nesse exato momento pelo que nós vamos poder falar ou achar de você, para você essa live, fica tranquilo. O que nós vamos falar aqui, todo mundo em algum momento sente, mas para você que tem esses traços de medo de ser usado ou manipulado, são principalmente muito fortes. E você tem tendências, ou melhor dizendo, você fica desconfiado. Você tem essa questão de eu não vou entregar para ninguém o que eu vou pensar, eu não vou entregar meus sentimentos. Deus me livre eu entregar algo para você que está assistindo, ou para você que está falando, sobre algo de mim. E tu vai pegar essa informação e vai usar de alguma forma. Então a gente vai deixar claro algumas informações. Hoje o que nós vamos entregar para você é, como eu falei, algumas coisas bem pontuais sobre o como você pode lidar com essa situação. E se você lida com pessoas que têm esse intuito, fica tranquilo também que a gente vai poder ajudar nessa live. E detalhe, nós não vamos cobrar nada de ninguém. Boa noite para todo mundo que está chegando. Não vamos citar os nomes de todos para não deixar ninguém de fora, então sinto todos beijados e abraçados de longe. Boa noite para cada um. E é exatamente isso. Para quem vai se sentir aí que de repente vai ficar devendo algum favor, ninguém vai ficar devendo nenhum favor, né? Mas realmente é importante que vocês... Todos nós sentimos em algum momento este medo de sermos feitos de bobo. Literalmente. Esse medo de ser usado, de ser manipulado, é o medo que a gente tem de ser feito de bobo pelos outros. E às vezes a gente tem, né? Diante de algumas situações, a gente tem medo com determinadas pessoas assim, poxa, essa pessoa tá querendo me fazer de bobo. O que é isso? Não é assim? Já se sentiu assim? Então, fica ligado que você vai entender como você pode lidar com isso e qual a saída, porque atrás desse medo ou junto com esse medo vem um recurso muito importante e que para que você não fique vivendo nessa dor desse medo, você precisa colocar esse recurso em prática e entender como isso funciona. E esse é um recurso muito usado por grandes lideranças. Então, se você tem esse medo de ser usado ou manipulado, cara, se tu usar teus recursos, tu tem forte tendência a ser um grande líder. E eu falo assim, ó, você tem isso, é só usar o recurso. As pessoas que têm esse recurso, sabe, e quando utilizam ele, sempre são grandes líderes, sabem muito bem articular as situações. Por isso que é muito importante você entender o que é dor e o que é recurso. E entender quando eu estou na dor e quando eu estou no recurso. Vamos lá.
Tem algum momento em que normalmente essas... Não, normalmente não, vamos ser bem assertivos. Você fala... Eu não sou uma pessoa que expressa sentimentos, então muitas pessoas me chamam que eu sou muito frio. É um exemplo. Mas ser frio é algo diferente, é algo ruim? Não. Às vezes não falar os sentimentos para os outros é uma defesa. Porque se eu não falo o que eu sinto para o outro, eu não vou me sentir fraco, não vou me usar. Afinal de contas, está tudo bem comigo. E se está tudo bem comigo, tranquilo. Mas por dentro eu estou arrasado. E eu não me permito falar a verdade. E eu minto para mim mesmo as minhas verdadeiras sensações. Mas afinal de contas eu não tenho sensações. Eu sou uma pessoa fria. Eu não preciso sentir. E aí que entra a grande questão. Não é que a gente não consegue sentir. A gente sente. Só que a gente prefere ficar quieto. Não falar. Guarda pra ti porque tu aguenta. Tu vai dentro de você resolver. Você vai articular formas absurdas de encontrar soluções para que tá doendo. Então chegar pro outro e dizer assim, ó, eu tô com dor no corpo, tô acabado, tô cansado pra caramba. Não. Não. Simplesmente é mais fácil chegar, não, tô bem. Vai, deita, só preciso descansar um pouco. Mais nada. Não, tô tranquilo, tô bem. É só um resfriado, passa logo. Tá com 39 de febre. Mas é só um resfriadinho, só uma febrezinha, logo passa, fica tranquilo. Amanhã é outro dia. Tá doendo, tá com muita dor, mas não pede ajuda. E daí? O que eu faço? Fico somente com dor? Qual é o real medo neste ponto? Não é o medo em si de pedir ajuda, mas é de ficar devendo algum favor e de mostrar a sua fraqueza, de mostrar que também precisa de ajuda em algum momento e de que isso possa ser cobrado em alguma outra situação mais adiante. E aí é disso que essa pessoa se sente como se estivesse na mão do outro. Por isso que não expõe seus sentimentos, não diz quando está doendo, seja físico ou emocional, porque acha que em algum momento o outro vai usar isso contra ele. Vai ser usado, né, para manipular, para chantagear, porque ele talvez faria isso se soubesse da fraqueza da outra pessoa. Não necessariamente faria isso, mas é isso que a mente dele acha que vai acontecer. Isso é inconsciente. Inconsciente. Isso é totalmente inconsciente. Tu faz isso, tu nem percebe que tu tá fazendo. Eu tô te dando algo, mas eu vou querer algo em troca. E, de certa forma, até tá certo. Ok, a gente tem que respeitar eu fazer algo para o outro de uma forma consciente, esperando algo em troca. Mas eu tenho que deixar bem claro isso. Ó, eu vou fazer tal serviço para você, mas eu preciso da tua ajuda em tal coisa. Pode ser? Esse é o segredo. Sim, esperar algo em troca, mas deixar bem claro que tu quer isso. O problema é quando eu te dou isso, mas eu não te falo que eu quero aquilo. E aí entra um grande problema. Entre o que a gente falou, os débitos emocionais. As faturas emocionais. Eu troca sem dizer a verdade para o outro. E aí entra, isso é muito ruim, porque se eu te faço algo, se eu faço algo para a Ariane agora, e eu não falo para ela o que eu quero, e depois eu cobro dela. Mas eu lembro. E eu vou usar isso contra você. Isso muitas vezes acaba estragando o relacionamento. Porque o outro não entende
o que eu quero, porque o que eu quero está aqui dentro. E eu não deixo claro para outra pessoa o que eu quero. E existe uma outra situação, né? Aquela situação em que o outro faz algo para mim, que o outro me pede algo. Então vamos lá. A Ariane me pede algo e ela não deixa claro o que eu quero, o que ela quer, dentro de um acordo. Você me dá uma coisa, mas não me diz o que quer de volta. E como eu tenho esse lado de desconfiança, se você não me deixar claro que você quer algo de mim também, naquele momento que fizer esse acordo, eu já vou estar inseguro. Então, não vou fazer. Ou vou fazer com o pé muito atrás, já vou desconfiar. Se você está aí, nesse exato momento, sentado, vendo até agora, aguarda. Tem coisas boas para vir. Percebe que essa pessoa que tem esses pensamentos, essas dificuldades, tem, na real, uma dificuldade de confiar nas pessoas. Em que pessoas está a dificuldade de confiar? Em todos. Certo? Então, essa pessoa tem uma dificuldade bastante grande de confiar em qualquer pessoa. Então, em hipótese alguma, ela vai confiar 100% nas pessoas que estão à sua volta. E isso é um defeito? Estamos aqui falando que é um defeito? Não, em hipótese alguma. Aqui a gente vai abordar uma forma de como a mente funciona e trazer que isso não é um defeito. É uma dificuldade que essa pessoa tem, mas existe um recurso e tá tudo bem essa dificuldade de confiar, porque faz parte de algumas pessoas sim terem uma dificuldade de confiar. E como é que uma pessoa consegue viver sem confiar nas pessoas? Consegue. Precisa aprender a lidar com isso. Porque você precisa das pessoas, né? E como funciona? E então, olha só. Pensa. Vamos pensar assim. Se você faz um favor para alguém, fica uma dívida. Se essa pessoa faz um favor para você, surge uma dívida. Não é? Uma dívida emocional aí. E da onde vem esse medo de confiar nas pessoas? Além de estar aqui na sua mente, muitas vezes vem de uma crença que reforça, porque em N situações, N vezes na sua vida, aconteceram momentos em que determinadas pessoas não foram confiáveis e você foi de fato usado, manipulado. Além de ter esse medo, a situação aconteceu. E você foi usado, manipulado, foi feito de bobo. As pessoas usaram os teus sentimentos, as pessoas usaram da tua boa fé. E aí te enganaram. E você já tinha o medo. E você concluiu: sim, não dá para confiar nas pessoas. Ninguém é digno de confiança. Eu já tinha medo de confiar. Agora eu tenho certeza de que não existe pessoa que é digna de confiança. Nem meu cachorro eu posso confiar, porque se ele tiver de mau humor é capaz de ele me morder. Então, nem na tua sombra você confia. Porque em algum momento, quando você apagar a luz, a tua sombra vai te deixar de lado. E é assim que essa pessoa se sente, que não pode confiar em ninguém, porque generalizou que todas as pessoas do mundo não merecem a sua confiança. E aí eu vou te perguntar, tá certo esse pensamento? E tem uma outra situação que, quando você cria essa crença, você vai tentar argumentá-la de tudo que é forma, né? Ah, porque pega o cachorro, né? Eu não vou brincar com o cachorro, porque o cachorro pode morder. Porque o cachorro da vizinha da ciclana, da Beltrana, do meu primo antepassado, aconteceu a mesma coisa. Ele mordeu o dono há 10 anos atrás. Percebe como tenho que ter cuidado? Eu não posso confiar. Então, ou seja, eu vou inventar, vou buscar coisas milaborantes para o quê? Reforçar essa minha crença de não posso confiar em ninguém. A única pessoa que eu
posso confiar em mim. Porque daí eu tenho controle. Porque se eu tenho controle, eu consigo articular as coisas. E se eu tenho controle, aqui ó, ninguém me manipula. Exatamente. Controle, liderança. É uma coisa que gosta muito. E por gostar de ter controle e liderança, é uma pessoa que tem uma persuasão assim excelente. E isso é ótimo. Atrás desse medo, essa pessoa tem uma persuasão. Persuasão, quando usado para o bem, é ótimo. Na hora de você fazer, porque essa pessoa trabalha com trocas. Então, né, trabalha não no sentido de profissional, mas se dá bem com trocas, né? Então, assim, trabalhar profissionalmente com algo que tem trocas, quando ela vê um benefício, as coisas funcionam. Então, profissionalmente, se essa pessoa olhar e ver que está ganhando, que tem benefícios, que está usando o seu poder e seu recurso, né? Para ter um benefício, seja financeiro, seja emocional, seja para melhorar a sua autoestima e ver que consegue persuadir para conquistar o que precisa, né? Seja profissionalmente, mas isso de forma ética, de forma legal, isso é muito bom. Claro que vai precisar confiar na sua, mesmo desconfiando, vai precisar confiar. E a persuasão é importantíssimo, porque tem pessoas que fazem cursos e mais cursos buscando aprender a persuadir, enquanto outros têm esse recurso facilmente, naturalmente conseguem persuadir as pessoas. E aí, eu quero fazer uma ressalva aqui sobre as atitudes. Quando a gente fala em persuadir, a gente precisa ter uma questão. Persuadir quem? Quem você vai persuadir? Pessoas. Onde está a dificuldade deste indivíduo? A dificuldade está em confiar em quem? Nas pessoas. Bem, para você conquistar qualquer coisa na sua vida, para você agir, para você conquistar os teus objetivos, para você seguir em frente, você precisa entender que as tuas relações certo? Você pode ter dificuldade em confiar, mas você precisa perceber e entender que as pessoas são necessárias. As pessoas é que te dão o poder para você prosseguir. Ela não é. Hierarquicamente, pessoas dão o poder para outras pessoas prosseguir, conquistar. Pensem profissionalmente, burocraticamente, não é mesmo? Aí, você precisa olhar e dar um voto de confiança para o outro, para que você conquiste seus objetivos. Se você quer construir uma família, você precisa se relacionar com pessoas. Se você quer construir um projeto, você vai precisar ter boas relações com pessoas de forma estratégica. Isso envolve o quê? Pessoas. E como você faz para buscar confiar um pouco mais se a dificuldade está exatamente em confiar nas pessoas? Se você está fazendo esse movimento agora, ó, tá bom, né? Vamos entender que realmente a gente precisa de pessoas. Tá incomodando? Fica tranquilo. É assim mesmo. Se de alguma forma tá incomodando o que a gente está falando, é porque tá batendo aí. Isso é bom. Se permita. Como a gente falou lá no início, a gente não vai querer troca nenhuma. A gente só quer ajudar. Sem ganhar nada em troca. Neste momento. Porque se você está com dúvida, quer seguir, quer conversar sobre isso,
Quer desenvolver ainda mais tudo isso? Beleza. Aí você aciona a gente em outro momento, a gente conversa e tá tudo certo. Mas nesse momento, o que a gente precisa entender é que eu preciso confiar. Confiar em mim, confiar na Ariane, confiar em você, confiar em com quem você tiver que articular o que você precisa. E quando você confia nisso, você consegue articular. Como a Ariane falou, você consegue analisar cada situação, analisar quem vai pedir ajuda, como vai pedir, para quem vai pedir, de que forma vai pedir, sem algo ou não em troca. Vai fazer sim um movimento porque é importante para ti, mas de uma forma muito tranquila e sem medo de que o que tu vai fazer com ela? Exatamente. E aí uma dica que eu vou dar pra vocês é exatamente isso. É difícil de confiar pra você? Sim. E eu entendo. A gente entende que é difícil de confiar. Faz todo sentido. E a gente não vai querer que você confie porque isso não vai mudar a tua essência. Mas o teu recurso não está na confiança. Está na persuasão, na liderança, na organização. Então, você é uma pessoa que precisa estar liderando, precisa estar entre as pessoas movimentando, organizando, de forma delegando, colocando, organizando de forma que cada um vai fazer as suas coisas, colocando um pouquinho, um voto de, dando uma colher de chá, talvez um voto de confiança, se você não quer confiar de fato. Mas qual é a moeda de troca desse voto de confiança? Como é que você vai sentir conforto nisso? Quando você entende que você ganha algo em troca. Profissionalmente falando, fica mais fácil. Quando você tem uma equipe que você lidera e você está ganhando algo em troca, seja o teu retorno emocional, seja um retorno financeiro que isso vai te dar. Trabalhar com metas é muito bom. Entre amigos, então, se você não faz parte, esse tipo de trabalho não é o que você trabalha, então entre amigos, você articula um grupo de amigos, movimenta um grupo de amigos, gerencia ali, movimenta, faz, busca, organiza o que pode ser feito. Agora não dá para fazer muitas coisas entre os amigos, mas o que der para fazer, e é você que, meio que é o líder do grupo. E isso te traz uma recompensa, um bem-estar emocional. Isso é um ganho. Este ganho é o que vai te fazer bem. É o que vai te trazer uma confiança para você. No sentido de que dá para contar com essas pessoas. Não sei se confio nelas, mas eu posso contar com elas para esse ponto em específico. E aí você vai ficando mais tranquilo para fazer essas determinadas atividades. E olhando o outro, que você precisa do outro sim, de forma estratégica. Desde que não esteja fazendo nada de errado, não esteja pisando, nem magoando. Não esteja manipulando. Porque da mesma forma que você tem medo de ser usado e manipulado, você também pode manipular. Então tem que ter muito cuidado com isso. E como a Oriane falou, se você está num meio, tá? E a gente vai isso de certa forma afirmar, né? Sim. Se você está no meio de pessoas que você sabe que estão te manipulando, e se você tem condições de sair dali, saia. É bem simples, saia. Porque quanto mais tempo tu ficar junto com pessoas, tá? Ou em lugares, empresas, ou onde for, que te manipulem e que só te usem, quanto mais tarde, quanto mais cedo tu sair dali, mais rápido tu sairá da dor. Porque se tu tá num lugar em que isso você tem todo santo dia, mais tempo tu ficará na dor e mais você ficará preso nessa tua manipulação, mais tempo nessa desconfiança do mundo. Exatamente. Mas agora algumas pessoas devem ter...
Se chocada, não, mas espera, não é bem assim, porque não é tão simples assim, porque algumas pessoas começaram eu não consigo, eu não me vejo, tá ruim ali, mas pelo menos paga as minhas contas e alguns argumentos devem de ter crescido na sua mente se você está passando por essa situação. No momento em que você está sendo manipulado, mas você sabe que você merece alguma coisa ou algum lugar e você tem capacidade de buscar algo melhor para você. Daí o que eu faço? Bom, se eu sentir que eu estou sendo manipulado nesse local, como eu posso mudar? O que eu posso fazer? Analisa isso. Quais possibilidades você tem para fazer mudanças? Te organiza. Idealiza algo. Vê com quem você pode contar. E daí faz movimento. Não é simplesmente, na minha empresa que eu estou hoje, eu estou sendo manipulado, vou pedir as contas. Não, calma. Aí é impulso. Aí você está cometendo outro erro. A questão é, se tu se sente mal aonde você está, o que você pode fazer para sair desse movimento? Se nesse momento é sair da empresa e buscar outra, ok, mas analisa primeiro as tuas condições, avalia tudo que pode acontecer, aí faz o movimento. Isso é pensamento estratégico. Isso é pensamento estratégico. Isso é pensar com a cabeça e não com a emoção. Emoção e razão andam juntos. As decisões não são tomadas só pela razão e só pela emoção. Elas andam juntos. Então avalia antes de tomar a sua decisão. Tá ruim aqui, mas tá horrível aqui, mas pelo menos paga minhas contas. Bem, tu tá num lugar que tá péssimo, mas tu tem um benefício secundário, então tu não tá querendo ver que você tem capacidade de algo melhor. Avalie isso melhor. Você não tá vendo a capacidade que você tem. Daí você tá botando a culpa nos outros. Mas você não tá olhando pra você. É fácil daí, né? Dizer que, mas é os outros que não estão me valorizando, os outros estão fazendo mal pra mim. Não, os outros estão fazendo mal, mas você não tá vendo que você tem capacidade de ir além. Você tá colaborando com isso também. Você tá deixando. Então, não quero mais isso, agora eu vou pensar o que eu posso fazer. Eu vou pensar estrategicamente aonde eu quero ir, coloca metas e, organiza a sua vida para chegar onde você quer. Porém, nunca tome decisões quando os teus estados emocionais estiverem à flor da pele. Que estados emocionais? Raiva, alegria, tristeza em demasiado. Sempre tome decisões quando você estiver no momento mais clean. Mas eu tô pé da vida. Não suporto mais. Não aguento mais. Não é o momento de tomar nenhuma decisão, é o momento de refletir. E você vai conseguir exatamente isso, porque você tem essa capacidade de reflexão. Você tem essa capacidade de análise. É só você utilizar ela. Você consegue. Se você tem medo de ser usado ou manipulado, você tem também recurso de analisar as coisas. Volto a dizer, você tem recursos de analisar e articular isso. Se tem medo de ser usado e manipulado, você também consegue articular, persuadir a teu favor, sem manipular o outro. Sem manipular o outro. Seja verdadeiro e articule o que é bom para você, sem estar pisando nos outros. E sem usar vitimismo, autoridade para conseguir o que você quer. Porque também você pode se deixar ser manipulado por si mesmo, você se manipular. Você acabar usando contra você mesmo isso. Então, outra dica, respira. Respira. Se conecta com você. Vai com calma antes de tomar as decisões. Você precisa ter noção de quais são os teus medos, as tuas inseguranças, o porquê que elas existem, aonde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar, quais os teus recursos
quais os recursos que você tem e quais os que você precisa desenvolver. E aí, decolar. E não simplesmente fazer as malas e ir e depois pensar. Primeiro você organiza isso e depois você vai. E respirar é o momento de organizar a mente, a razão, a emoção, para colocar isso tudo em dia. E como é que se respira? Aquela respiração profunda, inspira, segura um pouquinho e respira pela boca. Quantas vezes? Quantas forem necessárias, até você se acalmar, antes de tomar uma decisão, antes de pirar, antes de ter aquele momento de vou enlouquecer. Calma. Ou usar disso, Exatamente. né? E aquelas vinganças que tão doídas da gente. Que Vai não gerar precisa mais. arrependimento, né? Que gera arrependimento depois. Por que eu não fiz diferente? Pois é. Às vezes não tem nem como consertar. Então, é isso. Respira, tenha calma, reflita, analise, Se conheça seja verdadeiro. consigo e com o outro. Que daí tu consegue criar e articular a tua vida de forma muito melhor do que está hoje. Para que você seja vencedor e cada vez mais próximo do jeito que você quer. Seja líder. Ponto. Pessoal, vamos encerrando hoje. Muito obrigado. Lembrando que a gente tem aqueles 30 minutos para ficar em cima da... Cadê o pôr do sol? Hoje... O pôr do sol o pôr hoje. do sol hoje ficou, né? Teve o pôr do sol, mas a gente Então, teve meio um pouco nublado aí, então não deu pra hoje o colocar pôr do sol deu migué na gente. E vai ser sem pôr do sol hoje. A gente podia ter colocado um pôr do sol aqui. Vamos fazer um Fake. Vamos fazer um fake aí. Né? Não vai ter pôr do sol hoje. Na próxima esperamos ter pôr do sol. Vai depender de alguém. É, A gente vamos vai ver. tentar fazer e passar o e-mail para ele. Então, muito obrigado. Se essa live fez sentido para ti, eu acredito que tenha feito sim. Obrigado por estar participando até o final. Obrigado para quem está participando tudo aí. A gente agradece muito de coração. E se você tem esses pensamentos aí, fica tranquilo. Você não é o único no mundo. Eu também tenho. E se você tiver alguma dúvida e quiser nos chamar aí no privado, né? Não tinha nenhuma dúvida aqui, mas se rolarem algumas dúvidas aí, chama a gente com o maior prazer. Tá vendo? Com toda tranquilidade e segurança. Exatamente. Beijo. Forte um abraço. ótimo fim de domingo, um ótimo início de semana para todos vocês. Bota segunda.